Bem-vindos à nossa primeira videoaula sobre diálogos no cinema e TV. Ao todo serão 4 videoaulas de cerca de 15 minutos cada, disponibilizadas aqui no meu canal do YouTube. Aqui vocês também vão encontrar outros cursos sobre roteiro e dicas de livros e filmes. Então se inscreve aí e ativa as notificações para não perder nada. Bem, antes de entrar no conteúdo de hoje, eu preciso que vocês prestem atenção a alguns pontos. Primeiro, vocês não vão encontrar regras aqui. O que eu trago são conceitos e ferramentas que cada um pode usar da forma que achar melhor. A técnica, ela nos dá segurança, mas não pode amarrar a nossa criatividade. Segundo, cada filme é um filme, portanto, cada diálogo deve também ser único com seu ritmo próprio e seu colorido característico. O diálogo que você encontra, por exemplo, em Glauber Rocha é diferente do que você encontra em Tarantino. Cada roteirista, cada cineasta tem o seu estilo. Terceiro, o diálogo normalmente é a última coisa a entrar no filme. Antes de colocar o diálogo, você precisa ter a sua história muito bem construída e estruturada. E não podemos esquecer que o diálogo é um dos elementos da cena. Então, para compreender bem a técnica do diálogo, é preciso compreender o mecanismo de construção da cena. Por isso, essa é a última coisa que normalmente a gente ensina nos cursos. Então, preste atenção. Se esse é o seu primeiro contato com técnicas de roteiro e dramaturgia, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Mas não se preocupe que eu vou usar uma linguagem aqui bem acessível para todos os níveis de alunos. E por último, é preciso dizer que um mini curso de 4 videoaulas é apenas uma introdução. Um curso de diálogo precisa de muitas horas de aula com bastante espaço para exercícios. Não se aprende o roteiro sem praticar, principalmente diálogo. Claro que você pode e deve utilizar a base dessas aulas para praticar sozinho, mas é interessante que você tenha alguém para analisar a sua escrita e dar o feedback para você. Bom, vamos então começar efetivamente a nossa aula. Diálogo é ação. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Quando um personagem fala, na verdade, ele está agindo. É o que nós chamamos de ação verbal. Um dos problemas mais comuns que a gente encontra nos diálogos de roteiristas iniciantes é que tem muito blá blá blá, muita discussão e pouquíssima ação. E é o que esvazia a cena, faz cair o ritmo e vai distanciando o público. Mas o personagem, quando fala, ele não está apenas agindo, ele está exercendo essa ação sobre outro personagem, que, por sua vez, vai reagir de alguma forma. Esse jogo de ação e reação é o que mantém aceso o conflito e, por sua vez, leva a história para frente. Resumindo, ao escrever um diálogo, você deve definir uma ação diferente para cada fala dos personagens. Se você já estudou as bases da dramaturgia e do roteiro, você sabe o que é ação dramática e conflito. Pois bem, a ação verbal é o correspondente na fala da ação dramática. Claro que há filmes que se situam em regiões mais para o épico ou mais para o lírico, mas ainda assim a noção de ação verbal pode ser empregada nesses filmes também, guardadas as devidas proporções. Bem, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre as diferenças entre épico, lírico e dramático, eu sugiro assistir ao meu mini curso de Roteiro Primeiros Passos, que você também encontra aqui no meu canal. Eu vou usar aqui, nessa aula de hoje, como exemplo, uma cena do filme Aquários, do Kleber Mendonça. Nós vamos analisar uma cena curta e ver como cada fala carrega uma ação diferente. O conflito central do filme, para quem não viu, se dá entre a personagem Clara, interpretada por Sônia Braga, e uma construtora que quer comprar o seu apartamento. Todos os outros moradores do prédio já venderam seus apartamentos e se mudaram. Nessa cena que a gente vai analisar, o filho de um desses proprietários pressiona Clara a respeito da venda. Eu gosto muito dessa cena porque ela é muito precisa, sutil e mostra um outro ponto de vista sobre o conflito central.
A cena também nos traz muita informação, mas sob a forma de conflito, o que evita o diálogo expositivo, que é o tema da nossa aula número 4, que nós devemos evitar. Então vamos lá. Clara está num quiosque quando é abordada pelo personagem Daniel. Após um rápido cumprimento, ele diz: "Sou Daniel, filho de Jorge, seu antigo vizinho." Pode parecer um simples cumprimento, mas em roteiro nada é gratuito e simplicidade não é a mesma coisa que vazio. O que o Daniel está fazendo nessa fala? Qual é a ação que ela carrega? Repare que ele de cara traz a figura de seu pai, um antigo vizinho e proprietário, assim como Clara. Portanto, o que ele está fazendo é buscando autoridade, reivindicando autoridade. E ele faz isso para poder dar seguimento ao seu objetivo maior na cena, que é pressionar Clara a respeito da venda. Pense que o roteirista poderia escolher qualquer personagem para essa cena. É a única aparição de Daniel. Então, o fato dele ser um filho de um ex-proprietário não é à toa. E isso vai ficando cada vez mais evidente. Clara ainda não sabe da intenção de Daniel, o que deixa tudo muito mais interessante. Ela responde então: "Como você tá? Tudo bem contigo? E seu Jorge, como tá?" Como foi pega de surpresa, ela é bastante espontânea e a fala dela não carrega praticamente nenhum subtexto. No entanto, repare que ela pergunta 3 vezes, ou seja, há uma necessidade, ainda que inconsciente, de mostrar interesse pelos antigos vizinhos. Afinal, vamos ver em seguida que ela nunca procurou por eles. Então, nessa fala, ela está mostrando que se importa com eles. Daniel então reage e diz: "Papai faleceu, está fazendo 2 anos." Vejam que, como o roteiro é muito bem escrito, as falas parecem muito espontâneas, como se não houvesse outras opções. Mas tudo é escolha. Daniel está jogando a isca, está atraindo Clara para o campo do emocional, região onde ele poderia conseguir um melhor resultado, uma vez que Clara já está há muito tempo numa briga comercial com a empreiteira. Clara então reage a essa nova investida ainda desavisada. Ela diz: "Eu não sabia, me desculpe, eu não fiquei sabendo, meus pêsames." Aqui ela está pedindo desculpas. Ela realmente se sente culpada por não ter se importado com os antigos vizinhos. Logo ela, que preza tantos laços emocionais e familiares que a ligam ao prédio. Repare que ela repete: "Eu não sabia, eu não fiquei sabendo." A repetição nunca deve ser gratuita no roteiro. Há a intenção do roteirista de mostrar o mal-estar da personagem. Era o que Daniel precisava. Ele aproveita que Clara ficou tocada e entra no verdadeiro objetivo: pressionar Clara para a venda. Ele diz: "Eu vi a senhora aqui e resolvi lhe pedir diretamente para resolver a questão do apartamento." A escolha das palavras mostra muito bem isso. A questão já é antiga. Clara não cede. A família de Daniel está sofrendo com isso. E ele resolve intervir e pressionar usando os antigos laços de vizinhos. Entenda que a cena tem um objetivo central. Daniel quer que Clara venda o apartamento dela. Mas ele não pode ficar o tempo inteiro simplesmente pedindo ou pressionando Clara. Isso deixaria a cena muito chata e repetitiva, mesmo sendo uma cena pequena como esta. São as diferentes ações verbais que dão as nuances e ajudam a construir o arco da cena. Clara, que até então não tinha sacado, ou pelo menos não tinha certeza da intenção de Daniel, reage, dando um passo atrás para ganhar tempo. Ela se segura e faz um muxoxo. Daniel segue. Tem tanta gente sendo prejudicada. Papai mesmo negociou a área construída há 6 anos, morreu e até agora nada. Ele agora está jogando para cima de Clara a culpa pelo sofrimento dos outros, inclusive de seu pobre pai falecido. Ele está culpando Clara. Clara, que se vê como a vítima diante da empreiteira, ou pelo menos quer parecer assim, fica um tanto desconcertada.
Como não tem uma resposta à altura pronta, ela diz simplesmente: não estou entendendo. Clara aqui está fingindo. Ela quer continuar no papel de vítima ou de defensora dos direitos dos moradores. Mas, obviamente, ela sabe que todos já venderam e, portanto, querem a situação resolvida. É o que Daniel joga na cara dela. Ele diz: a senhora está entendendo, a senhora é doida? Ele aqui está desmascarando Clara. E ele continua: todo mundo saiu de lá, menos a senhora. Se a senhora pensar direitinho, a senhora está sendo egoísta. Ou seja, nessa segunda parte de sua fala, ele agora está chamando Clara à razão. Do seu ponto de vista, pelo menos, Clara não é salvadora nem defensora, ela é egoísta. Aqui temos um outro sinal de um excelente roteiro: a equidade de pontos de vista. O jogo entre quem está com a razão, quem é justo ou injusto, está equilibrado. E o público é quem precisa escolher um lado ou apenas acompanhar o conflito sendo jogado de um lado para o outro, conforme as cenas vão se desenrolando. O que deixa tudo muito mais forte e comovente. Essa fala de Daniel atinge em cheio Clara. Ela é ferida no seu orgulho e fica abalada no seu senso de justiça. Ela então reage mal e contra-ataca, realmente pela primeira vez. Ela diz: Daniel, eu te conheci criança, você brincando aqui na praia de sunga com meus filhos. Com essa fala, ela está desautorizando Daniel. Para isso, ela tenta diminuí-lo e envergonhá-lo. Repare na escolha das palavras: criança, brincando, sunga. Em outras palavras, ela diz que ele não pode contestá-la porque ela é mais velha. E ainda faz uma alusão à nudez, que é um símbolo de vulnerabilidade. Ela poderia ter dado qualquer outro exemplo de situação do passado, mas ela escolhe trazer à memória o momento em que ele brincava apenas de sunga. Vamos abrir aqui um parênteses. Claro que a escolha de palavras também tem a ver com a caracterização do personagem. A fala do personagem também carrega sua constituição psicológica, social, emocional. E a gente sabe que essa personagem da Clara tem uma questão com a nudez. Ela própria tem vergonha de ficar nua. Ela tem questões com a sexualidade, com a sensualidade. Mas isso já é assunto para a nossa aula número 2. Diálogo é caracterização. Diante desse ataque de Clara, Daniel mais uma vez reage. A senhora me conheceu criança, mas adulto a senhora não me conhece, não. A fala de Clara caiu muito mal. Ele realmente se sentiu atingido, diminuído. Ele está reativo. Ele agora ameaça Clara. Ele está ameaçando Clara. Como quem diz: você não sabe do que eu sou capaz. Eu não sou mais criança. Eu sou um adulto como você. Bom, vocês já devem estar reparando que as ações verbais são definidas em grande parte, se não totalmente, pelo subtexto que as falas carregam. Ou seja, por aquilo que não está explícito nas palavras. Mas esse é o assunto da nossa aula número 3. Então, não se apresse, ainda temos um caminho para chegar até lá. Vamos dar uma olhada agora em como ficaram as ações verbais desse diálogo. Daniel começa reivindicando a autoridade. Clara mostra que se importa. Daniel então joga a isca e Clara cai, pedindo desculpas. Daniel pressiona para a venda. Repare que aqui ele entra no seu objetivo da cena. Ele segue então culpando Clara. Clara finge inocência e ele desmascara Clara. Daniel segue chamando então Clara à razão. Clara agora desautoriza Daniel. Veja que aqui ela faz justamente o contrário do que ele tentou na sua primeira fala, que era buscar essa autoridade. Daniel então termina a cena ameaçando Clara, num clímax.
Reparem a dinâmica e a força que esses verbos, essas ações verbais, agregam à cena, sempre através da ação e reação. Bem, eu analisei essa cena e escolhi dentro do meu entendimento as ações verbais de cada fala. Claro que não há como a gente saber quais ações verbais o roteirista definiu na hora da escrita. Isso só pertence a ele. Na verdade, é até mais interessante que cada espectador tenha o seu próprio entendimento. Nada no roteiro deve ser óbvio ou excludente. O importante é que o roteirista defina bem as ações de cada fala para dar consistência, ritmo e força para a cena. Agora, atenção! Para escrever uma cena, você não precisa nem deve definir de antemão essas ações. Senão você corre o risco de deixar a sua cena esquemática, sem fluidez, artificial até. Esse jogo de ação e reação, esse manejo da ação verbal, vem com a prática e aos poucos vai se tornando mais orgânica. Para um roteirista mais experiente, essa técnica já vem com mais naturalidade na hora de escrever a cena. Essa ferramenta da ação verbal, ela deve ser usada principalmente na reescrita. O roteiro é a arte da reescrita. Então, após escrever a primeira versão da sua cena, você deve fazer uma leitura distanciada e verificar se cada fala carrega uma ação diferente e se essa ação é a mais apropriada. Na reescrita, então, é que você deve mudar, ajustar as suas falas empregando a técnica da ação verbal. Esse exercício que nós fizemos aqui, você pode e deve fazer em casa para praticar. Você pode pegar um roteiro de algum filme ou série ou até teatro, analisar e definir uma ação para cada fala. Lembre-se sempre que a ação deve ser sobre outro ou outros personagens e tente colocar as ações no gerúndio. Isso vai ajudar na sensação de uma ação que está se desenrolando no momento presente e único da fala. Bom, espero que vocês tenham curtido essa primeira aula e não esqueçam de ativar as notificações, dar o joinha aqui no canal, enviar para os amigos. E lembrando também que nós temos ainda mais 3 videoaulas dessa série aqui sobre diálogos para assistir. Espero que vocês tenham conseguido compreender a importância da ação verbal para o diálogo. A ação verbal, essa técnica da ação verbal, deixa o diálogo muito mais consistente, forte, objetivo, não deixa a cena criar barrigas, não deixa a cena ficar repetitiva. Não deixe de praticar isso.